Este é um conjunto de instruções para você conversar com o diabo. Qualquer um com maturidade ou inteligência suficiente sabe que é uma proposição imbecil para se fazer e que terá resultados completamente desagradáveis. Honestamente, seria mais inteligente publicar o seu número de cartão de crédito no Facebook ou tentar seguir uma carreira de domador de crocodilo. Mesmo assim, isso não vai impedi-lo, né? Lembre-se que histórias como essa têm o objetivo de apenas te entreter, não de te educá-lo, certo? Você só irá acreditar se estiver interessado em obter algo do diabo. Tecnicamente, se você fizer tudo certo, há uma boa chance de você sair impune deste jogo. Isso me leva a um ponto de esclarecimento de que devo fazer. Isto não é um manual para qualquer tipo de barganha faustiana, sabe? Aquele negócio de vender a alma. Se você fizer essa proposta para ele durante a conversa, ele irá recusar. Sua alma não tem nada de especial. Se você quer vender a alma em troca de algo, significa que você não é capaz de conseguir as coisas sozinhos. Por que ele iria querer uma alma fracassada? Eu não vou soletrar o quão perigoso isso é, mas se você estiver disposto a assumir as consequências, você pode tentar. Mas certamente, isso só irá impedir vocês dois de poderem conversar. Isto também me levanta uma questão importante, de por que exatamente você gostaria de falar com o diabo. Alguns de vocês queiram apenas realmente ter uma conversa com entidades ocultas extremamente perigosas. Mas para o bem da raça humana, espero que a maioria de vocês não sejam tão estúpido. Mas a resposta é curta. Ele sabe das coisas. Coisas que alguns de vocês podem ter um profundo interesse em descobrir. Quero dizer, ele não é onisciente ou coisa do tipo. Resumindo, ele não é Deus. Mas ele definitivamente tem uma vantagem sobrenatural sobre o conhecimento de qualquer ser humano poderia obter. Por exemplo, ele provavelmente não saberia dizer quando acontecerá a próxima guerra mundial, porque nenhum ser humano sabe. Mas ele poderia facilmente dizer quais serão os próximos números sorteados na Mega Sena ou dizer uma condição não diagnosticada que aflige algum ente querido. Claramente que ele não vai sair por aí dando os números vencedores da loteria para quem pede. Ele não vai confiar a qualquer um uma informação de grande poder. Lembre-se, ele é o pai das mentiras. No entanto, se você estiver realmente determinado a encontrar algo que você esgotou todas as outras opções, há uma maneira de obter as informações precisas desse cara. Você sabe, com tantos vilões urbanos da cultura popular, o diabo tem uma propensão por jogos de azar. É claro que a razão pela qual ele gosta tanto deles é que quase sempre ele vence. A menos que aconteça como um violinista chamado Johnny ou um político inglês, representado por Daniel Webster. Mas se você está determinado o suficiente para querer enfrentar os riscos e as infinitas probabilidades, há um certo jogo que vocês dois poderiam jogar para tentar ganhar a informação que você precisa. Eu vou explicar tudo o que sei para você. Vamos começar com uma descrição do processo de convocação. Em seguida explicar as regras do jogo, algumas dicas de como jogar e finalmente, é claro, a ladainha inevitável da merda arcana que pode dar errado. Para contatar seu parceiro de conversa, você vai precisar ir à igreja à meia-noite. Não importa o tipo de igreja, grande ou pequena, velha ou nova, liberal ou conservadora, desde que tenha certeza de que ela esteja vazia. A última coisa que queremos é um pregador assistindo você conversando com o diabo. Esse processo pode ser feito na verdade em qualquer lugar, mas depois explicarei o porquê fazer na igreja é a melhor opção. Isso também pode ser feito em qualquer dia, mas funcionará melhor em um dia de lua nova ou lua cheia, ou sexta-feira 13 ou até dia das bruxas. A data não é tão importante, desde que você não seja tão estúpido para tentar realizá-lo numa noite santa, como o Natal, por exemplo. Diferente da data, a hora é muito importante. Você não tem que começar ou terminar o ritual exatamente à meia-noite, mas como regra geral, é bom começar a preparar tudo uns 10 ou 15 minutos depois. Se você for fazer em alguma casa de Deus, lembre-se de certificar de que não há ninguém no local. Por via das dúvidas, tranque todos os acessos. Queremos o local vazio. Entendeu?
Naturalmente, existem alguns itens que você vai precisar levar e certas coisas que você não pode trazer. Para este ritual, você vai precisar de uma lata cheia de sal. Você não vai precisar usar tudo isso, mas é sempre melhor ter mais do que precisa do que menos. 7 velas, vermelhas ou brancas de preferência. Algo para acender as velas. Sério, você ficaria surpresa com tantas vezes que as pessoas esquecem, e nenhum ritual oculto as velas se acendem sozinhas. Também vai precisar de um comprimento de corda vermelhas, cordas, fios ou segmentos. Um espelho grande, tipo desses de portas de guarda-roupas. Nas igrejas normalmente existe algum espelho no altar, mas por via das dúvidas, leve o seu próprio. Se achar necessário, você pode trazer ferramentas para garantir sua entrada na igreja, como alicate, martelo, chave de fenda, mas quando conseguir entrar, deixe do lado de fora da igreja. Você não terá permissão para trazer quaisquer dispositivos eletrônicos ou de cronometragem. Isto inclui celulares, smartphone, tablet, MP3, PDA, calculadora, relógio de pulso, relógio de bolso, temporizadores de cozinha, relógio de areia, etc, etc, etc. Sério, não ouse trazer. Se você for uma daquelas pessoas que tem algum tipo de dispositivo no cérebro ou no coração, ou algum tipo de dispositivo de audição, não se preocupe, você pode trazer essas coisas com você para a igreja. Se você trouxe uma lanterna útil para encontrar seu caminho de volta sem atrair a atenção indesejada, deixe do lado de fora da igreja também. Além disso, não traga qualquer tipo de parafernália religiosa para protegê-lo. Se você estiver usando qualquer tipo de símbolo sagrado, o diabo vai simplesmente se recusar a aparecer. Não se preocupe, você não está totalmente desprotegido. Lembra que eu falei que a igreja é a melhor opção? Pois bem, ela é a única coisa que poderá te proteger. Se você quiser correr o risco de ser deixado a desamparado à mercê do diabo a fim de testar essa teoria, sinta-se livre para experimentar. No entanto, para qualquer pessoa sem um desejo de morte psicótica, eu recomendo seguir o ritual da seguinte forma. Uma vez que você tem certeza de que todos os itens estão com você, faça seu caminho para a igreja e encontre o lugar para configurar. Isso pode ser feito em qualquer lugar do santuário, como na cozinha, almoxerifado ou até mesmo no banheiro, contanto que tenha uma quantidade suficiente de espaço aberto e certo de não ser incomodado. Configure primeiramente o espelho. O espelho é o lugar onde o diabo vai aparecer. Primeiro, coloque o espelho de pé, dentro de um círculo interrupto de sal. Se o espelho estiver fixo na parede ou na porta, faça um semicírculo em torno dele, uma vez certificando-se de que o sal toca a parede em ambas as extremidades. Em seguida, enrole a corda vermelha ao redor do espelho várias vezes. A cor vermelha é um símbolo de proteção no folclore de muitas culturas e religiões, e é também por isso que as velas vermelhas são uma boa ideia. Falando das velas, configure-as do lado de fora do círculo ou semicírculo de sal, espaçadas em intervalos relativamente iguais. Você não precisa usar uma fita métrica para tornar o espaço perfeito, mas pelo menos tente fazer com que o que foi feito com alguém com idade suficiente. Acenda as velas em sentido horário, tomando cuidado para não fazer qualquer abertura com sal. Se você quebrar o círculo, você vai ter que começar tudo de novo. Depois de todas as velas acesas e queimando fortemente, as alas de proteção estão completas. Agora você está pronto para avançar para a convocação real. Primeiramente, você deve chamar a atenção do diabo e demonstrar uma determinação através de algum tipo de sacrilégio no espaço sagrado. Colocar o crucifixo de ponta cabeça é bastante convencional, mas não é a única opção. Por exemplo, eu sei de um garoto que apenas rabiscou uma detestável pintura de Jesus pendurado na sala da igreja dominical. Depois que fazer essa ofensa, feche a porta e desligue todas as luzes para que o espaço seja iluminado apenas pelas velas. Olhe no espelho profundamente dentro dele, concentrando-se no resultado desejado. Falar com o diabo. Não precisa fazer encantamento ou recitar versos no latim.
Basta olhar para o espelho e desejar profundamente que o diabo apareça. Depois de alguns minutos disso, quando sentir pronto, feche os seus olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em seguida, abra os seus olhos. Se tudo estiver ocorrido corretamente, você não estará mais vendo o seu próprio reflexo. Você estará olhando para o diabo, ou pelo menos, olhando para a forma em que ele decidiu aparecer para você. Certamente ele não é vermelho com chifres ou pernas de bode. Não, ele usará a sua imagem. A única coisa realmente assustadora serão seus olhos. Não importe o quanto ele tente, ele não consegue esconder o ardente brilho sinistro profundo dentro de si. Sua diversão maléfica e a fome, como os olhos de uma aranha contemplando a mosca lutando em sua teia. Seus olhos cheios de confiança e sem piedade. Não olhe para ele profundamente, ou você vai começar a sentir-se impotente, paralisado de medo. Então irá perder sua esperança e a vontade de viver. Provavelmente você estará ali, parado, olhando para ele em choque por alguns momentos, desejando que o ritual tenha falhado. Então ele vai iniciar uma conversa, perguntando o que você deseja com ele. Se você tiver juízo suficiente para encadear uma frase coerente, você deve responder algo como: eu gostaria de desafiá-lo em um jogo de perguntas e respostas. Mesmo que as palavras não saiam exatamente desse jeito, ele saberá o que quer dizer e vai acertar seu pedido com um sorriso largo, como um predador confiante que tem sua presa. Ele joga este jogo há muito tempo, você sabe, ele é bom nisso. A maioria dos seres humanos, por outro lado, são muito ruins para ele. Isso lhe dará a chance de no mínimo ele mexer com sua mente e no máximo ele vai... Bem, vamos deixar isso para o final, quando eu explicar a ladainha da merda arcana que pode dar errado. Você vai ter que jogar esse jogo com inteligência para evitar justificar suas expectativas. As regras gerais do jogo são muito simples, apenas com algumas ressalvas que pode tornar as coisas mais complicadas. Ele vai começar fazendo uma pergunta, pode ser qualquer coisa, a partir de um pedaço de trivia obscura de um enigma a uma questão de que qualquer criança do primário saberia responder. Não se preocupe, você não vai cair nas profundezas do inferno se responder algo errado. Na verdade, ele ao menos vai dizer se você respondeu certo ou não. Depois de responder a pergunta dele, você pode fazer uma pergunta em troca. É aí que as consequências de sua resposta anterior têm efeito. Se você respondeu corretamente a sua última pergunta, ele vai responder sua pergunta da forma mais honesta e precisa, da forma que fique muito claro para você. No entanto, se você respondeu de forma incorreta, ele está livre para mentir para você, da forma que lhe for conveniente. Se você perguntou algo que é melhor você não saber, talvez ele diga a verdade, independente de você ter respondido errado, apenas para brincar com sua mente. O mais provável é que ele vai te alimentar de mentiras prejudiciais. De qualquer maneira, depois que ele responder, ele fará outra pergunta e o processo irá se repetir outra e outra vez, até que você decida terminar. Agora você deve estar pensando que é bastante fácil obter as informações que você precisa. Tudo o que você tem que fazer é esperar uma pergunta que você possa responder corretamente e, em seguida, aproveitar a oportunidade para perguntar algo que você realmente deseja saber, ignorando tudo que ele já te disse. Bem, não é tão simples assim. O diabo nunca lhe fará uma pergunta fácil que você possa ter completamente certeza da resposta. Ele pode lhe fazer uma pergunta que você tem um conhecimento vago, que você acha que talvez saiba a resposta, mas não seja tão confiante. Vai forçá-lo a adivinhar a resposta e ficar obcecado pela próxima pergunta que você vai fazer, sem saber se você pode ou não confiar na resposta que ele der. Talvez você pense que o que ele disse foi uma mentira, então você será eternamente consumido pela dúvida.
Talvez ele não consiga convencer totalmente você mesmo de que ele está errado, ou talvez você vai ter que fazer uma escolha enorme com base nas informações que ele te deu e ser eternamente atormentado pelo medo e indecisão que você percebe em seu destino. Você nunca vai se lembrar das perguntas exatas que o diabo te fez, porque depois você poderia ir para casa e se certificar-se de que respondeu certo ou errado e saber onde ele mentiu. Ou talvez, em vez de testar seu conhecimento, ele vai lhe pedir algo pessoal, algo que você mente para si mesmo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Você vai responder para ele pensando estar dizendo a verdade. Não, eu não magoaria minha irmã. Sim, eu devolveria a carteira para o dono. Como eu te disse, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele saberá melhor do que você quando está mentindo. E ele vai mentir em troca. E você vai acreditar nele. Você vai acreditar nele até que você não seja mais capaz de enganar a si mesmo. E aí, já pode ser tarde demais. Ou talvez ele não vai lhe dar uma única chance de obter uma resposta precisa. Talvez ele faça uma série de perguntas impossíveis, tornando-se ainda mais frustrado e desanimado, sabendo que nunca será capaz de forçá-lo a dizer a verdade. Perguntas como: qual era a altura exata do Monte Everest em centímetros no ano de 1666? Ou perguntas como: qual a velocidade máxima que uma andorinha albina já chegou? Há uma par de maneiras de estratégias particular para desviar dessas perguntas. No entanto, as regras e linhas de ação é que tornam o jogo mais interessante. Embora com toda a honestidade, ele provavelmente quer que você tente uma destas maneiras. A primeira opção é para você fazer um enigma em vez de uma pergunta. Se você de alguma forma consegue desafiá-lo e ele responde o enigma errado ou desiste, ele vai ser obrigado a dar-lhe uma resposta verdadeira para a sua próxima pergunta. Se ele respondeu o enigma corretamente, mais uma vez não se preocupe, ele não vai te atacar ou arrastá-lo para o inferno. O que vai acontecer é que ele vai ter direito a um passe, o que lhe permite pular uma resposta que ele seria obrigado a responder com sinceridade. Honestamente, se ele recebe um passe assim como você, pode simplesmente desistir ou sair do jogo logo ali. É quase impossível determinar quando ele está dizendo a verdade, mesmo sob as melhores condições. Não há nenhuma maneira. Esqueça. A segunda opção é para você realizar um desafio que ele propor. Se você acertar, ele se compromete a responder a próxima pergunta com sinceridade. Se você não aceitar, ele terá direito a outro passe. Agora, antes de surtar ou rejeitar o desafio dele, saiba que ele não vai lhe pedir algo excessivamente ruim, como explodir 2 torres gêmeas, realizar um massacre numa sala de cinema ou incendiar uma boate. Como regra geral, ninguém está disposto a tirar a vida de outra pessoa para conseguir uma resposta. No entanto, seu desafio não será fácil. Será algo como enfrentar seu maior medo, cortar um relacionamento com alguém que você ame, se humilhar em público, enfim, todas essas coisas e muito mais que você não seria capaz de imaginar. Tudo isso faz parte da tabela. Se você estiver disposto a ir tão longe para se colocar à disposição, então você terá sua resposta. No entanto, se ele consegue chegar a uma coisa que você sabe que não irá fazer, bem, em seguida mais uma vez, você está livre para sair do jogo. Uma última coisa, você não pode aceitar o desafio e depois desistir dele. Se você aceitar o desafio e depois não fazê-lo, bem, vamos apenas dizer que haverá consequências. Apenas mantenha sua promessa. Não importa o que seja, confie em mim. É melhor assim. Finalmente, quando obter a informação que precisa ou ter desistido, você pode terminar o ritual simplesmente agradecendo ao diabo por aceitar seu pedido, curvando-se educadamente e dar-lhe adeus. A superfície do espelho irá tremer por um momento, e então você estará olhando para seu reflexo novamente. Somente quando estiver certeza que está olhando nos seus próprios olhos no espelho é que você se afasta. Acenda as luzes e pode desfazer a bagunça. Agora, isto é importante. Mesmo que você não tenha obtido a informação desejada, você deve terminar a conversa antes dos decorridos 66 minutos. Bem, eu suponho que tecnicamente você tenha 66 minutos e 6 segundos. Clichê, não é?
Mas se você estiver levando isso a sério, você não terá levado qualquer relógio ou outro dispositivo de cronometragem. Você provavelmente está ferrado de qualquer maneira. Acho que não preciso enfatizar o quanto o tempo é importante e que você não deve ultrapassar. Eu vou te dizer a razão disto no final, mas espere, não avance até lá. Eu ainda tenho algumas dicas importantes sobre como jogar. 1. Tenha muito cuidado com o tipo de informação que você possa dizer a ele. Tente não falar de si mesmo, especialmente de suas emoções ou problemas. Esse cara sabe a psicologia humana na palma da mão. Ele usaria isso para entrar na sua mente. É como falar com Hannibal Lecter. Se ele te perguntar algo pessoal, não hesite em mentir. Tenha calma, haverá outras perguntas. 2. Faça o jogo ocorrer rapidamente. Ele pode te distrair, dizendo sobre a humanidade e coisas que surpreendem a ele. Você pensará que ele quer dizer algo importante, mas ele só quer fazer o tempo correr. Não alongue suas respostas. Não tente explicar o motivo de sua resposta. Isto não é apenas desperdício de tempo valioso, mas também uma excelente oportunidade de mexer com sua mente. 3. Se você optar por um enigma, use algo que você mesmo criou. Tenha certeza de que seu enigma jamais foi escrito em qualquer lugar, desde páginas do livro de Hobbit até páginas do seu próprio caderno. Dito isso, ele deve ser um enigma legítimo, com uma resposta lógica de algum ângulo. Você não pode simplesmente perguntar o que é um pontinho azul e vermelho no mato e depois, por alguma razão inexplicável, responder uma Smurfette menstruada. Também não se pode fazer pergunta como o que eu tenho no bolso. Ele provavelmente sabe o que você tem no bolso. Não existem regras rígidas e rápidas para determinar se o enigma faz sentido ou não. Mas se você for um ser humano razoável, por favor, pelo amor de porcaria, use o bom senso. 4. Se você optar por fazer o desafio, há uma pequena chance do diabo lhe pedir algo aparentemente fácil, como entregar uma carta ou rabiscar um número de telefone em alguma porta de banheiro público. Se ele te pedir algo assim, não aceite. Com certeza ele está promovendo algum tipo de plano sinistro. Um responsável por arruinar muitas vidas e prejudicar muita gente. Talvez você não seja o tipo de pessoa que não se importa em rabiscar o número de telefone de algum desconhecido. Mas pelo menos, esteja ciente do que você está fazendo. 5. Por último, mas não menos importante, esteja muito consciente do tempo. Pode ser útil fazer uma prática de antemão para ter em mente quanto tempo é uma hora sem usar o relógio. O diabo provavelmente vai adiar e tentar discutir coisas fora do seu interesse, e quando estiver próximo dos 66 minutos, ele vai começar a tentar te distrair e mantê-lo entretido até que seja tarde demais. Ele vai te segurar, alimentando-te de falsas esperanças, te fazendo acreditar que vai lhe dizer algo importante, mantendo pensando, só mais algum minuto, eu estou quase lá. Não caia nessa. Não ultrapasse o limite do tempo. Não importa o que ele diga. Agora você deve estar pensando que esse jogo não é tão perigoso. A ameaça de danos psicológicos raramente parece carregar o mesmo peso de que ameaças de danos físicos, mesmo que os custos são muitas vezes tão grandes. Odeio ser estraga prazer, mas este jogo está longe de ser seguro. Há infinitas maneiras de te ferir fisicamente manipulando sua mente. E é com as consequências que eu vou concluir. Em primeiro lugar, enquanto estiver falando com o diabo, não deixe de olhar para o espelho. Sem dúvida ele tentará vários truques que te fariam fugir para longe. Você vai ouvir barulho atrás de você, sentir alguém te observando além dele, sentir alguém respirando em sua nuca. Você vai ver fantasmas sombrios se contorcendo nas profundezas do espelho. Um silêncio profundo sendo interrompido por um smack alto atrás na sua cabeça, dando o pior susto que você já teve. O diabo pode até desviar o olhar para trás de você, como se estivesse algo tão ruim que o rosto dele se convence que há um terror em seu rosto. Tudo que você irá querer saber é o que ele está olhando, e você vai olhar para longe e perder a vista dele completamente, mesmo que por um segundo. Quando você olhar de volta ao espelho, ele não estará lá.
Bem, ele não foi embora. Ele estará fora do espelho, na sala, em sua verdadeira forma, com você. Seu corpo será encontrado pela polícia na manhã seguinte, com uma pele branca, olhos de medo escorrendo o líquido negro de suas órbitas. A mesma coisa acontece se você quebrar qualquer proteção que você estabeleceu antes de começar o ritual, romper o círculo de sal, descontrair a corda vermelha ou derrubar uma das velas. Qualquer uma dessas coisas irá libertá-lo do espelho, e então você será visto como algum viciado criativo que tentou brincar com coisas malignas. Ninguém sentirá sua falta. Outra coisa que pode acontecer em qualquer ponto do jogo, provavelmente depois de uma longa série de perguntas impossíveis, onde o diabo lhe fará uma pergunta aparentemente simples: qual o seu nome completo? Você irá pensar: uau, finalmente uma pergunta que eu posso responder certo, agora terei a resposta que preciso. Não diga seu nome a ele. Os nomes têm mais valor do que você imagina. Embora o diabo, é claro, já sabe o seu nome completo, é como convidar um vampiro para entrar em sua casa. Seu nome é sinônimo profundamente próprio. Dando seu nome a ele, é como estiver entregando sua alma para ele. Se você for tolo o suficiente para cometer esse erro, todas as proteções terão sido em vão. Ele vai aproveitar sua oferta involuntária com alegria maliciosa e irá roubar sua alma, arrastando de volta para ele para o inferno. Pelo menos assim, a polícia vai encontrar um corpo inidentificável. Por último, mas não menos importante, há uma coisa que acontece se você ultrapassar o limite do tempo. Esta é sem dúvida a pior coisa que poderia ocorrer. Você não vai pensar assim no começo. O diabo não vai lhe dar nenhuma indicação que seu tempo excedeu, e você vai terminar o ritual como se nada estivesse dado errado. Talvez você vai ver um sorriso triunfante e desagradável em seu rosto, mas isso vai ser facilmente descartável por sua imaginação. Você vai apagar as velas, reunir seus pertences e sair dali. Quando abrir a porta, você vai ver nada. Isso mesmo, nada. Apenas um vazio branco, liso, se estendendo infinitivamente em todas as direções. Somente a sala que foi refletida no espelho vai existir. Aliás, se você voltar para encarar o espelho novamente, você vai pegar o último vislumbre do seu próprio reflexo. Como você já deve ter descoberto, você mesmo já não está na igreja. Sua alma agora está presa no espelho e o diabo tomou a liberdade de possuir o seu corpo, agora que você não está mais usando. Você pode gritar, bater no vidro, mas você nunca vai sair por sua própria conta e nenhum exorcista pode ajudá-lo. Mas não se preocupe, não é como estar no inferno, né? Pelo menos não necessariamente. Agora, você é apenas uma entidade de propriedades puramente mentais, e como tal, as barreiras do que é real e o que é imaginado foram completamente dissolvidos. Este espaço vazio e branco pode ser preenchido com sua raiva, sua tristeza, seu medo de ficar preso. Essas emoções começam a se aglutinar, dando uma forma por sua mente. Se você for imaginativo, as criaturas não serão terríveis. Você não será capaz de infligir muito horror e dor. Com o tempo, você poderá ser até capaz de ensinar a si mesmo a livrar-se deles. No entanto, se seu espírito já é assombrado por monstros, sua mente criativa será distorcida. Bem, não há como dizer os horrores de que estão a caminho, com fome de seu medo e sofrimento. Eles se recusarão a ser banidos de seu mundo, e você só conseguirá gritar enquanto está preso em seu próprio loop infinito de dor e medo. É inútil dizer que, se você é um consumidor regular de vídeos como este, você já está completamente fodido. Há apenas uma maneira de encontrar a libertação do espelho e ao mundo que você criou nele. Eles dizem que se você chamar o diabo mais uma vez e pedir-lhe para livrar do espelho, ele estará disposto a levar para fora. Por um pequeno preço, é claro. Quem sabe, talvez, se sua imaginação é poderosa o suficiente para criar um inferno pessoal que deixa você implorando para a coisa ser real, estes talentos podem ser bem aproveitados. Há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Além de tudo, até mesmo o próprio diabo não pode ser capaz de mexer com todas as mentes ao mesmo tempo.
Alguém talentoso ajuda e é sempre bem-vindo. Claro, a consequência de estar preso dentro do espelho é que o diabo pode fazer o que quiser com seu corpo, sempre que quiser. Mas quando ele não estiver usando, seu corpo é dado como morto, então ele precisa que alguém assuma o controle dele quando não estiver usando. Começando a entender por que eu acho que essa é a pior consequência? Claro que ele não vai tocar um dedo em nenhum ente querido. Em vez disso, ele faz algo mais sutil, mais indioso, como deixar um pacote misterioso na parte perigosa da cidade ou sussurrar 7 palavras no ouvido de uma jovem ruiva distraída esperando o trem das 10 da noite. Ou talvez ele vai aproveitar a influência que a pessoa tem para deixar mais pessoas interessadas neste jogo de azar. Talvez ele precise atrair para sua rede novos otários que gostam de desafios. Talvez ele grave um vídeo rápido e poste na internet em uma linguagem moderna em vez de alguns textos demológico obsoleto e inescritável. Poste na internet e vê quantas pessoas ficam interessadas neste jogo. Talvez eu mesmo não deveria ter jogado este jogo. Mas se você chegou até aqui sem avançar nenhuma parte, você vai tentar este jogo, não é, caro ouvinte? Tenho certeza que há uma abundância de intrépidos aventureiros entre nós com questões escandescentes que você gostaria de obter as respostas. Você sabe das armadilhas, você sabe as convenções, você vive e respira esse tipo de coisa, não é verdade? Não há nenhuma maneira de você perder este jogo, certo? Você não é nenhum Dick Jane da rua. Além de tudo, você estaria trazendo um novo nível à competição. Você iria... desculpe, um segundo. Acho que ouvi alguém chamar por mim. O quê? Sim, este aqui tem uma imaginação muito aguçada. Terminei de gravar. Você quer ouvir? Perfeito. E aí galera, espero que tenham gostado da creepypasta O Jogo do Diabo. Se você acompanha o canal, sabe que é a segunda vez que eu posto essa história. Eu não sei como, mas o primeiro simplesmente sumiu do canal. Mas enfim, se você gostou da história, deixe seu like no vídeo, é de graça. E se você é novo no canal, inscreva-se que tem vídeo toda semana. Mas e aí, vai tentar jogar?